igreja desse tempo tem se apoiado em palavras de persuasão com sabedoria humana. Você vai notar em muitas igrejas neopentecostais a metodologia, o ensino, a maneira de atrair o membro, de prendê-lo na igreja, de formá-lo, é totalmente sabedoria humana. Você encontra uma psicologia dentro da igreja, uma autoajuda. A maioria de muitos pastores são verdadeiros psicólogos, mexem no seu emocional, trabalham muito bem sua retórica, sabem mexer nos seus sentimentos. Você vai em encontros de igreja neopentecostal, o que eles ensinam lá? Você faz um chamado encontrão. Durante um dia você não pode falar com ninguém, você tem que fazer um voto de silêncio. Budismo, sabedoria humana. No segundo dia você tem que escrever seus pecados ou problemas de infância num papel, e à noite queimar numa fogueira. Aquilo vai ser queimado e a fumaça levará para cima. Seixo Noé. Dentro de igreja neopentecostal, eu estou dizendo, 90% faz isso. Regressão é usada nisso. Você tem encontros de cura emocional e cura interior. Você tem que voltar e pedir perdão para pai e para mãe que morreram, ou perdoar pessoas que já nem estão mais na terra. Chega um absurdo de ensinar que você tem que perdoar até Deus. Perdoa Deus. Eu só perdoo alguém que me ofende, alguém que falhou. Como é que eu vou perdoar alguém que não é passivo de falha? Perdoar a Deus significa que Deus falhou, que Deus errou. Regressão, espiritismo, está tudo dentro, inserido no contexto da igreja. Arrebatamento de sentido, a pessoa cai e some. Isso aí é técnica hindu, atingir nirvana, posição de lótus, meditação, zen budismo, dentro da igreja. Então tem muito ministério consistindo em palavra de sabedoria humana. Tem consistido em técnica de manipulação de massa. A igreja neopentecostal é campeã em técnica. Né? Aquele pastor que briga com o demônio, que é o herói, que impressiona, sensacionalismo, exibicionismo, técnica humana. O homem de Deus é o que grita, pula, que rola, que mexe nas emoções, que faz todo mundo chorar. Técnica humana. Isso não é poder de Deus. Fazer alguém chorar não é evidência da ação do Espírito Santo. Fazer alguém rir, muito menos. Mexer com o psique das pessoas não significa ação do Espírito Santo. E tem muita gente com esse título na igreja de homem de Deus, e nós não podemos cair nisso. Então isso está recheado na igreja de hoje. Você vai ver que muitos pastores hoje, para desenvolver uma técnica de crescimento na igreja, fazem curso de oratória, procuram especialista das ciências humanas de como manipular a massa. Hoje quem manipula a massa não é o Espírito Santo, é a técnica psicológica. Então você vai fazer um curso de oratória, de retórica, a maneira como baixar a carga elétrica emocional do ser humano, e como hipnotizá-lo, como influenciá-lo. É isso que se consiste, você vai ver. Hoje os pregadores são chamados de palestrantes, e é perfeito, são verdadeiros palestrantes. E Paulo está dizendo, o ministério aprovado não consiste nisso. O ministério aprovado não pode consistir nisso, nesse humanismo, nessa autoajuda, nesse emocionalismo, e sim no poder do Espírito de Deus. Então hoje temos vivido isso, uma igreja humana, uma igreja que quem cuida dela são os cientistas sociais. Técnica de crescimento, técnica de cuidado, técnica de reabilitação, técnica de formação, tudo isso é humano.
E nós não podemos, nosso ministério não pode consistir em cultura, em história, em filosofia e nem na transferência de gerações. Eu ouvi falar que tem que cair e rolar para ser de Deus. Não, meu amigo. Nós o nosso ministério tem que consistir nas Escrituras. O que as Escrituras dizem a respeito de um ministério, da formação de uma alma, do crescimento, da ministração num púlpito, da liderança, organização, governo da igreja. É Bíblia, tem que prover da Escritura. Isso que está tendo aí. Porque que Paulo diz, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para nós que somos salvos é poder de Deus. O que é poder de Deus? A palavra da cruz. O que é a palavra da cruz? A Bíblia, a palavra de Deus. Então o nosso ministério consiste naquilo que é o poder de Deus. A palavra é o poder de Deus. É ela que tem que reger o ministério, é ela que tem que fundamentar a igreja e os seus ministérios. Então está vendo isso. Definitivamente é o século disso. Eu lembro que eu vi um pastor pregar e disse assim, que saiu uma reportagem de uma revista americana, teológica, dizendo, se o Espírito Santo fosse retirado da igreja, 80% das atividades continuariam normais. Perfeito. Isso eu ouvi há 6 anos atrás. Eu creio que se tirasse o Espírito Santo hoje, 100% das atividades continuariam normais. Em alguns lugares, 100%. Até 110%. Tem pastores, tem pregadores, que eu acho que eles erraram de profissão. São verdadeiros atores. São atores. Atores circenses. Deveriam, em vez de montar uma tenda de louvor e adoração, montar uma tenda, um circo. Tem suas técnicas de manipulação, de mexer com o emocional, e não há demonstração de poder. Por que não há? Porque as suas congregações, os seus fiéis, não há transformação na vida deles, não há regeneração, santificação, crescimento à estatura de Cristo. Então não é a demonstração de poder que está saindo dos púlpitos, e sim a manipulação emocional, a manipulação intelectual, filosófica. São os teatros que a gente acompanha na igreja. Se você for ao teatro onde Jonathan Edwards ministrava, meu amigo, eram pecadores se jogando ao chão, pedindo a morte, o arrependimento, sentindo convicção do pecado. Porque o ministério desse homem consistia em demonstração do poder que fazia o pecador se arrepender. E não é isso que vimos hoje nessas igrejas. Eles dizem que nas igrejas deles há manifestação de poder. Por quê? Porque o povo rola, cai, ora em língua estranha, acontece milagre, prodígio, é uma arruaça. Há tudo quanto é tipo de manifestação física. Então aquilo é o Espírito Santo, gemidos, emissão de sinais sonoros incoerentes, língua estranha, profecia, rola, cai, é arrebatado, tem visão, revelação. Isso é a evidência da demonstração de poder? Não. Por quê? Qual que é a principal, fundamental obra do Espírito Santo? Ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E só abre um parênteses aqui, se você sai de uma vigília, sapateou, pulou, profetizou, e acaba de sair de lá, tem desejo de pecar, de ver televisão, de qualquer outra coisa, não foi o Espírito que te visitou, qualquer outra coisa, menos o Espírito Santo. Se fosse obra do Espírito Santo, esse sapateado, oratório em línguas, esse mover, esse rolar seu, você iria para casa com convicção do pecado, guardaria os olhos do pecado, amaria quem tivesse ao seu redor, perdoaria alguém que você encontrasse, deveria ter evidências no seu caráter. Se não tem, essa vigília aí só foi emocional, só foi barulho. Se eu saio de uma vigília e não saio quebrantado, arrependido, contristado, com desejo de amar, de orar mais, de guardar meus olhos do mal, não existiu Espírito Santo nessa vigília. Não existiu Espírito Santo.